né? Sou guia na Serra da Mantiqueira. Sou amigo do Kaique, acho que você deve conhecer ele, o Kaique Fiari, do pessoal da... O Kaique eu conheço. O Kaique foi um grande apoiador aí da jornada da Sucata Everest. Depois eu conheci pessoalmente no evento Strava ali. Foi bem massa. Isso, ele comentou comigo também. Massa. E, cara, a gente fez eu participei de uma guiada que você fez bem antes do Everest, assim, não sei nem se você vai lembrar. Em Andradas, com o Tadeu, acho que pela Great Six ainda, né? Great Six. Nossa, faz tempo essa, hein, Gabriel? Faz tempo. Acho que foi a Pedra do Pantano, se não me engano, não foi nem o Elefante lá, que era aquele circuito de 2 pedras que tem Andradas ali, mas acho que era uma trilha para conseguir algum apoio, não lembro também, faz tempo pra caramba isso aí. Nossa, esse com certeza faz mais de... Eu chuto mais de 4 anos. Por aí, uns 4, 6 anos, eu acho. Legal, eu não lembrava não, eu acho que foi uma saída que tinha bastante gente, não é? Isso, que era gratuito, inclusive, né? Perfeito, perfeito. Aí eu fui lá conhecer lá. Que legal, que legal. O mundo dá voltas, né? Tipo assim, cuidado com o que você faz, daqui a pouco pode chegar a conta aí, a fatura. Sim, com certeza. Sempre legal. chega, uma hora chega, né? Por isso tem que fazer as coisas boas sempre. Isso mesmo, plantando, semeando o bem. Show de bola. Mano, então beleza, eu vou me apresentar. Aliás, Areta, muito obrigado por ter aceito participar. Eu sei que você é ocupada, você é muito ocupada. Então, obrigado pelo tempo que você disponibilizou. Aliás, eu vou me apresentar, daí depois vocês se apresentam. Vamos começar pela Areta se apresentando. Então, opa aí, pessoal, bem-vindos sempre ao podcast. Meu nome é Lourenço Franzato, estamos aqui com o Gabriel Burani e a Areta Duarte. Areta, se apresenta para o pessoal, fala quem que você é e o que faz. Eu sou Areta Duarte Freitas, eu sou montanhista, empreendedora socioambiental, apaixonada por guiar pessoas às montanhas pelo mundo. Gabriel? Bom, meu nome é Gabriel Burani, eu sou guia de montanha na Serra da Mantiqueira, socorrista e apaixonado por aventuras de modo geral, aí, que envolvam montanha, cicloturismo, escalada em rocha, qualquer coisa aí que tire a gente do comum aí, do cotidiano. Areta, aliás, você está fazendo um livro, né? Agora você já lançou, na verdade, se não me engano. E daí eu queria te perguntar, cara, quanto tempo demorou para fazer esse livro e por que tu quis escrever um livro? Perfeito. O livro está até aqui do meu lado, o Lourenço está aqui, ó. Chama-se Da Sucata ao Everest. A minha saga Rumo ao Topo da Mais Alta Montanha do Planeta. É um livro biográfico que conta muito mais sobre o projeto que realizei, que foi reciclar materiais, conseguir grana para escalar a mais alta montanha do planeta. Esse livro conta a minha história enquanto mulher negra, periférica, que conseguiu realizar realmente um projeto bastante audacioso, uma empreitada bastante cara, que foi possível a partir de uma rede de apoio muito grande aí, muita gente colaborou para que fosse conquistado. Eu decidi lançar esse livro para contar um pouco dessa história, que de algum modo pode ser inspiracional, para fazer com que as pessoas reconheçam o seu potencial de sonhar, o seu direito de sonhar, a sua possibilidade de realizar, especialmente se houver uma estrutura ou oportunidades para que as coisas aconteçam. Então, é um livro biográfico, foi lançado em setembro, acabei até fazendo uma turnê no Brasil, passei por várias cidades para apresentar esse livro, tem sido bem legal essa oportunidade de troca com pessoas, cada um contando suas experiências e eu contando essa história da Sucata ao Everest. Que da hora, hein, cara? E me diz uma coisa, quanto tempo que demorou essa turnê que tu fez? E você fez para quantas cidades? Você conseguiria lembrar? Foram 13 cidades, de setembro a janeiro. Massa. Nossa! Olha, eu queria te perguntar uma coisa, né? Assim, eu acho que todo montanhista, né, ou todo guia de montanha sempre tem aquele start, assim, que quando vira a chave fala, caraca, cara, gostei muito disso e quero fazer disso da minha vida, né? Foi o que aconteceu comigo quando eu fiz a Serra Fina a primeira vez, faz, sei lá, uns 10 anos atrás, assim. Eu passei um perrengue absurdo lá, tal, cara, novatão, tênis, nem tinha nenhum aquelas barraquinhas da Falcon 2, sabe? Tudo mais básico possível, né? Mas mesmo no perrengue, assim, cara, eu pirei na Serra Fina e falei, cara, quero voltar aqui de novo, até que depois eu fui me capacitando e virei guia, né? Eu queria saber qual foi esse start seu, assim, esse primeiro rolê que você falou, cara, gostei disso, sim, sabe? Quando você falou, pô, montanha é legal, sabe? Massa. Gabriel, eu acho que comigo foram 2 momentos muito relevantes aí, quando eu soube, na verdade, do montanhismo
e aí pude experimentar. Eu acho que o primeiro start foi assistir uma palestra. Eu fiz faculdade de Educação Física, o professor levou toda a minha turma para assistir uma palestra sobre esse nicho do segmento, né, que é o montanhismo, é uma atividade nichada ainda, e ele queria apresentar essa possibilidade de trabalho. Eu assisti dentro de uma operadora de montanhismo que se chama Grade 6, é de Campinas, na cidade onde eu moro. Quando ele apresentou essa palestra, eu falei, uau, que esporte maravilhoso, é no meio da natureza, aparentemente um esporte não competitivo, eu já era apaixonada por muitos esportes, principalmente futebol, mas eu realmente fiquei muito empolgada quando vi as imagens de montanha, de escalada, de trekking, de expedição. E aí eu fiquei muito interessada em praticar, querendo principalmente conhecer se era aquilo mesmo, aquela coisa belíssima da imagem, do discurso da palestra. A forma que eu encontrei para praticar, ter primeira experiência foi buscar forma de trabalhar com isso. E aí eu ingressei essa operadora de montanhismo, comecei a fazer curso de escalada em rocha, realizar trekking e tudo mais, mas eu só fiquei com a certeza de que era isso que eu queria praticar realmente enquanto carreira profissional, enquanto estilo de vida, pelo resto da vida. Realmente foi quando eu fui para o campo base do Aconcagua, que é a mais alta montanha ali da Argentina, né, das Américas. Eu fui até a 4.300, Plaza de Mulas, que é o campo base mais tradicional dessa montanha. Eu me lembro de ter ido lá, é muito parecido com o que você falou. Eu passei perrengue, eu sentia uma dor de cabeça, uma pressão na minha cabeça, que era a minha primeira experiência em altitude. Eu fiquei mascando por muito tempo o chiclete para ver se aquilo passava. Eu achava aquele ambiente muito seco, muito desértico, sofrido. Eu ficava pensando, eu fui lá como assistente de guia para conhecer o roteiro, porque eu já estava trabalhando nessa operadora como vendedora, mas fui dar assistência ao guia e eu ficava pensando, as pessoas ainda pagam para fazer isso? O que é isso? É sofrido demais. E enquanto eu estava na montanha, eu pensava, talvez eu nunca mais volte aqui, porque está sofrido demais. E aí, quando eu desci do campo base, fui para Mendoza, para o hotel, descansei, tomei aqueles 2 banhos, né? Porque quando a gente volta do Aconcagua, a gente volta, nossa, carregado de terra, de barro não, de areia mesmo, que é muito seco. Mas depois de relaxar, tomar o banho, descansar, dia seguinte, eu pensei, nossa, é incrível, porque de algum modo a gente tem contato com as nossas fortalezas, com as nossas vulnerabilidades. A prática de montanhismo gera transformação, gera desenvolvimento. Imediatamente eu pensei, já esqueci o meu sofrimento, eu só lembro das coisas positivas que vivenciei lá. É bacana demais. Então foi essa experiência no Aconcagua que me fez ter vontade de voltar muitas e muitas e muitas vezes. A diversidade é natural na montanha e a vida, e portanto meu olhar passou a ser o que há de positivo nessa experiência. E venho praticando muito, muito, muito. Massa, legal, pô, show de bola. Esse é um dos meus objetivos, né, para o próximo ano, juntar uma grana, né, que a gente sabe que o Alta Montanha ainda para gente que é da Mantiqueira aqui, ainda está um pouco assim, mas é mais difícil o acesso, né, para Alta Montanha. Requer um planejamento, principalmente financeiro, né, mas o ano que vem meu objetivo é esse, né, fazer uma Alta Montanha independente, assim, carregando todo o equipamento, todo o peso, né. Estou estudando bastante para isso também, né? Estou aqui na minha frente aqui o livrinho da Samantha, né, do WFR. Então, é uma jornada longa. Isso. A nossa grande referência... Desculpa, Gabriel, mas a Samantha aí é a nossa grande referência de primeiros socorros, né, em áreas remotas. Ela é uma médica, ela ministra muitos cursos aqui pelo Brasil, ela realmente já atendeu muita gente já. É uma grande referência enquanto curso e atualização. Mas falando aí de planejamento, sabe, Gabriel, quando eu ouço alguém falar disso, poxa, eu tenho um projeto, eu tenho um sonho, eu quero estar lá, eu sempre digo, bora organizar, planejar, executar, evitar distração, estabelecer data, Gabriel. Eu acho isso super importante. Quando é que eu quero realizar? Não pode ficar no ar para o universo decidir. Eu tenho que estabelecer data limite, aí, prazo, para a gente todo dia trabalhar em prol desse objetivo e que dá certo, né? Eu que estive aí no Everest, você sabe como foi. Claramente sei que é possível estar no Aconcagua ou qualquer outro lugar que você desejar. Sim, com certeza. Então, já abri uma continha poupança, cara, todo final de mês já vai colocando ali um pouquinho, né? Mas aproveitar, se o Lourenço permitir, né, fazer mais uma pergunta. Fica tranquilo. Sobre a preparação física para o Everest, né? Eu sei que você já tinha uma experiência prévia e tem que ter, né? É um pré-requisito para poder fazer o Everest. Mas, porque eu penso assim, né? Como é um objetivo seu tão grande, né? Que você trabalhou tanto, assim, em prol do Everest, tem uma carga de pressão muito grande, né? Da gente não... Tudo bem, a falha faz parte da expedição também. Aceitar a montanha, o intempérie, isso também é um pré-requisito do montanhista, né?
Você tá lá, cara, não deu para subir, é isso, acabou, tranquilo, bola para frente. Mas eu imagino que no seu caso devia ter uma pressão assim externa muito grande, né? Ou até interna também, né? E como você se preparou assim mentalmente, nesse sentido mental de pensar assim, a logística da expedição? Falei, cara, e se eu não chegar, né? O que eu faço? E também a preparação física, né? Como que você dividiu, como que você planilhou, né? Você como uma educadora física, como que você organizou os treinos, a rotina de corrida, de musculação? Você priorizou o quê? Em qual tempo? Você chegou a fazer uma base mesmo, né? Tipo, esse semestre eu vou trabalhar força e um pouco de cardio ali, depois eu vou trabalhar mais o anaeróbico, indo mais para um lado de fazer uns tiros, enfim. Nesse sentido, assim, a preparação mental, né? Em relação a essa pressão grande, né? Que eu imagino que devia ter, sua e externa, e em relação à preparação física também. Como que você organizou isso, assim, o dia a dia, os meses, né? Se teve alguém que te orientou também, ou você mesmo fez o seu planejamento. Mais ou menos nesse sentido. Imagino que várias pessoas devem ter perguntado isso, mas é legal, né? A gente saber, assim. Claro. Sabe, Gabriel, que eu ouvi você falar aí, eu sou da Mantiqueira. De que lugar da Mantiqueira que você tá, Gabriel? Então, nesse momento, eu tô morando com a minha mãe, né? Tô perto de você, inclusive. Tô morando em Tapira, mas eu morava em São Bento do Sapucaí antes. Ai, caraca, morava bem. Acordava já ia pro baú lá escalar. Massa. Você sabe que base de Mantiqueira, estar na base da Mantiqueira, aos pés aí da Serra Fina, Itaguaré e tantas outras montanhas e outros trajetos, realmente é uma vantagem, é um privilégio, tá? Entre aspas, é um privilégio muito grande para quem quer buscar alta montanha, porque é um ambiente perfeito para fazer treinamento específico. A gente não tem a grande altitude no Brasil, né? A nossa mais alta montanha tem 2.997 metros de altitude, mas estar no ambiente da Mantiqueira nos possibilita estar num ambiente inóspito, de variação climática. A gente está num terreno acidentado, a gente está podendo, tem longos trajetos, tem um ambiente um pouco mais selvagem, que a gente pode se familiarizar e ter um ganho, não somente físico, técnico, mas também um ganho emocional na Mantiqueira. Então, ter a Mantiqueira por perto, poder ter regularidade na Mantiqueira, realmente é fundamental para potencializar a nossa chance de sucesso numa alta montanha. Eu me organizei, no caso do Everest, eu me organizei de maneira muito específica e muito focada, principalmente porque o meu objetivo não era somente ter bom desempenho na montanha. O meu objetivo principal era ter segurança. Quando eu vou para a montanha, o que eu quero é, de fato, claro, chegar ao topo, voltar, ter sucesso na expedição, mas principalmente estabelecer que o meu verdadeiro cume é a minha casa. Não é muito aceitável para mim morrer na montanha. Eu sei que é uma possibilidade, enfim, uma hipótese, mas a minha preferência é que não aconteça. Então, eu quero sempre voltar para casa. Então, pensando no Everest, sabendo que o índice de mortes no Everest são aproximadamente 8 por temporada, lembrando que a temporada acontece de março a abril, e esse número para mim é muito alto, 8 mortes, sei lá, em 400 montanhistas, em 500 montanhistas que estão tentando escalar, é muito alto, é um índice alto. Eu queria evitar, então realmente eu estabeleci um planejamento de execução, treinamento muito mais focado, dedicado do que qualquer outra montanha que eu já tinha estado. Eu, quando decidi escalar o Everest, já tinha 9 anos de experiência em montanha, eu já tinha escalado em 7 países, mas eu sabia que, poxa, para eu ir para o Everest, ficar ali 60 dias aproximadamente, exigiria de mim muito mais do que qualquer outra experiência. Então, o que eu fiz foi considerar o que eu já tinha alcançado ao longo de 9 anos de trabalho com montanhismo. Eu já tinha alcançado excelente condicionamento físico, eu já tinha alcançado conhecimento básico aí de escalada em rocha, porque esse é um segmento que eu não sou tão focada, porque não tenho tantas possibilidades perto da minha casa, perto de Campinas, não tenho regularidade na escalada em rocha, mas enfim, o conhecimento básico de escalada em rocha eu tinha suficiente para Everest. Eu conhecia de escalada em gelo, tendo feito principalmente práticas ali na Bolívia, especialmente no Condoriri, e já tinha um volume de montanha no currículo. Só o Aconcagua aí que eu comentei com vocês, que foi a minha primeira experiência até o campo base, eu já tinha ido mais 4 vezes até o topo. Então, o volume de alta montanha era suficiente, do que eu já tinha, era suficiente para considerar que eu tinha uma certa autonomia, independência, experiência, conhecimento para estar no Everest. No entanto, eu tinha aproximadamente 13 meses no período que eu estabeleci pré-Everest, do momento que eu decidi que ia escalar até a temporada. Então, foi de março de 2020 até março de 2021.
eu tinha que fazer a manutenção dessas condições físicas, técnicas e emocionais. O que eu fiz, Gabriel, foi contar com 3 personal trainers me auxiliando nesse treinamento, apesar de eu ser formada. 3 pessoas voluntariamente colaboraram com o meu planejamento. Eu corria, eu nadava, eu pedalava, eu tinha exercícios funcionais, eu realmente tinha treinava aproximadamente 6 vezes na semana. Só que tinha uma coisa que era um contraponto, que descompensava essa balança, que desequilibrava, na verdade, que era o meu trabalho com a reciclagem. Eu juntava aproximadamente 500 quilos de reciclável todos os dias, de domingo a domingo, e esse é um trabalho que exigia muito de força e resistência, o que prejudicava demais os meus treinamentos, a minha eficiência, o meu desempenho no treino. E aí, mais ainda porque eu dormia pouco. Para eu conseguir a grana, eu trabalhava não somente na Grade 6, na operadora, mas também com a reciclagem. Sobrava pouco tempo para treinar, sobrava pouco tempo para comer, sobrava pouco tempo para dormir. Eu dormia aproximadamente 5 horas por noite. Era muito pouco, pensando em planejamento, treinamento físico, em recuperação, em regeneração, era muito pouco. Então, eu diria para vocês que, teoricamente, eu estabeleci um planejamento ideal de que eu ia treinar intensamente o período de 13 meses, mas na prática, muitas vezes não foi possível fazer com a máxima eficiência. Eu chegava muitas vezes no treino com a minha personal, a Jaque, eu chamo ela de mana, de irmã. A Jaque falava 3 vezes uma orientação simples de execução para eu entender, para eu, me concentrar. Ah, entendi, Jaque, o que é para fazer? Porque foi um ano de muito esgotamento. Então, Gabriel, o que eu quero dizer é que, por mais que, eu tenha conhecimento técnico da educação física, do treinamento, da periodização, sabia o que era ideal de executar, eu posso afirmar para vocês que eu não fiz a execução de treinamento perfeita e ideal. Eu cheguei no Everest entregando o meu melhor, conforme as condições que tinham disponíveis. Deixa eu até aproveitar. Essa semana, gente, eu assisti o primeiro corte do documentário que vai sair sobre essa minha expedição. Estou falando aqui em primeira mão, inclusive. E esse documentário vai ser lançado esse ano, tem imagens que eu fiz, imagens que o Gabriel Tarso, filmmaker, fez. Ele é aí da Mantiqueira também, né, Gabriel? O Gabriel Tarso é um filmmaker aí da região de Mantiqueira. E eu estava vendo essas imagens do documentário e eu percebi que em quantos momentos eu estava esgotada na expedição. Então, eu posso dizer para vocês que, a gente tem que tentar fazer o nosso melhor, a gente tem que tentar buscar resistência, tem que tentar fortalecer o coração, né? Porque lá no ar rarefeito, o nosso coração vai ser muito, muito solicitado, não somente para garantir essa eficiência de circulatória e respiratória, mas ele vai ser solicitado do ponto de vista muscular mesmo. Porque como o ar é rarefeito, a dificuldade de captação de oxigênio, ele vai querer trabalhar mais. Então, eu diria, buscar resistência muscular, buscar resistência cardiorrespiratória, buscar potência, porque vai ter momentos que você vai ter que fazer um esforço em segundos, rapidamente, daqui a pouco se restabelecer, num lugar que tem ar rarefeito, em que há realmente dificuldade para respirar. Mas, enfim, buscar ao máximo aí volume de treinamento e incluir o treinamento específico. Falando aí da Mantiqueira, né, só para eu fechar. A gente tem aí 1 hora de conversa, pelo jeito não vai dar tempo, mas vamos... Desculpa. Fica de boa, mas só para fechar a história do treinamento é que, além de ter esse treinamento básico, que qualquer modalidade poderia executar, o que eu mais recomendo também é buscar incluir nesse planejamento, pelo menos uma vez por mês, o treino específico. Estar na Mantiqueira, fazendo as travessias, a Serra Fina, como você bem falou, Gabriel, é fundamental. Se possível, estar numa alta montanha antes do Everest é fundamental. Eu fui para o Everest em abril, mas em fevereiro, que antecedia, eu estava no Chimborazo, a mais alta montanha do Equador. Ou seja, eu tinha que manter o treino específico, aquilo que mais se aproxima à atividade que eu vou realizar principal. Isso é fundamental para potencializar em tudo, físico, técnico, emocional. É aquela famosa história, né? É claro que o treino secundário é fundamental, mas o treino para subir montanha, né? É subir montanha. Então, é isso que você falou. Eu imaginei que seria mais ou menos nessa linha também, né? Ter a frequência do que a gente tem em mãos, né? O mais próximo, o mais fácil para cada pessoa e manter essa frequência na Mantiqueira, enfim, ou às vezes, se tiver a possibilidade de fazer uma alta montanha na América do Sul ou em outro país, mas essa frequência acho que ela é fundamental. Estar em contato com a montanha para mim, acho que ainda continua sendo o melhor treino. É sim. Mas, vou aproveitar e fazer a última pergunta para fica tranquilo. Fica tranquilo, virei co-host já, fica tranquilo.
para não ficar monopolizando, né? Não ficar Mas eu queria saber, Areta, essa é uma preocupação minha pessoal, assim, sabe? Enquanto Gabriel, enquanto minha essência, assim, enquanto montanhista também, né? Enquanto guia, enfim. O que você pensa, assim, em relação a possibilidades, né? O que a gente pode fazer a partir da nossa capacidade, o que a gente tem em mãos, para poder democratizar o nosso esporte, né? Essa é uma preocupação minha, que eu penso bastante, sabe? Todo dia eu fico meditando sobre, porque eu sei, assim, que é um esporte que ainda está num nicho muito específico, como você falou, mas a minha ideia, o meu projeto, né, que eu pretendo, assim, ao longo da minha vida desenvolver, é levar a galera, cara, da periferia, levar a galera que não tem condição, é levar a galera para a montanha mesmo, para ter essa experiência, quando vira essa chave, né, quando abre outras portas e vira um estilo de vida, né, acho que isso é fundamental, né, você vai melhorar a alimentação, ter atividade física com frequência, acho que muita coisa muda, né, quando a gente tem esse despertar, assim. E como que você pensa, se você tem algum projeto ou se você tem alguma meditação sobre essa democratização, assim, vamos colocar esse conceito, sobre o montanhismo nacional, assim, sabe, na Mantiqueira, pode ser ou não. Se você tem algo nessa linha, assim, se você pensa sobre, porque, cara, é muito massa. Eu, né, como eu trabalho como guia, eu sempre tento colocar, assim, por grupo, uma pessoa que não tem condição financeira por grupo, assim, sabe? Acho que é uma maneira, dentro das minhas limitações, do momento que eu vivo, de colocar uma pessoa para ter um acesso, sabe? Ou jogo o preço lá embaixo, assim, para ela, assim, que, pô, tô sem grana, quero ir, quero conhecer. Não, tranquilo, velho, você vai e vambora, sabe? Tu abaixa o preço e coloca na expedição. Mas se você tem a ideia de desenvolver algum projeto nesse sentido, né? Eu sei que o Lucas, que trabalha com vocês também, ele também tem na escalada em Campinas, que é muito massa, né? Eu até pensei em aplicar na região aqui também. A gente tem um muro de escalada aqui, de certa forma, meio coletivo, né? Que a galera pode ir, pegar a chave e treina. E tentar trazer, né? Tentar abrir, assim, para a sociedade, né, cara? Acho que esse é o fundamental. Perfeito. Gabriel, é muito interessante, né, essa sua forma de pensar, porque é como a coisa faz bem a nós, né, a gente gosta muito, a gente pratica, a gente sabe que faz, transforma, que desenvolve, a gente quer replicar a mais pessoas, isso é lindo, é um propósito muito lindo. Eu praticamente consegui acessar esse segmento por conta do trabalho, realmente, foi a forma que eu encontrei para viabilizar, e até tentei por muitas vezes levar pessoas da minha própria família para praticar, e muitos não querem. Mas há muita gente que nem mesmo conhece. O fato é exatamente isso. Tem gente que nem conhece essa modalidade, que nem conhece montanhismo, e por isso não é possível escolher por essa área. Outras pessoas até conhecem do ponto de vista midiático, né, de acesso à TV, de acesso, sei lá, tem contato com alguma pessoa que já pratica, mas porventura acaba não acessando a prática por medo, né, por achar que é, de repente, para super atleta, tem uma mística por trás dessa prática do montanhismo. Então, no final das contas, eu acredito que a forma de a gente possibilitar esse tipo de oportunidade, experiência a mais pessoas, é apresentar o esporte de diversas maneiras. Através da rede social, hoje a gente tem essa facilidade, né? Eu estava olhando o seu Instagram, Gabriel, é muito bacana, é muito bonito, é muito interessante. Então, é uma vitrine muito, muito bacana que a gente, de algum modo, pode plantar sementia, semear pessoas, despertar esse interesse. Você mencionou aí o exemplo do Lucas Sato. O Lucas Sato vem ministrando projetos, palestras sociais, projetos, práticas, cursos realmente voluntários aí, sem interesse de lucros, né, sem remuneração, para fomentar. E o que eu venho fazendo, de fato, Gabriel, o que eu vejo de possibilidade para mim, né, no momento que eu quero replicar isso a mais pessoas, eu venho ministrando palestras, falando desse esporte a mais pessoas. Eu tenho ministrado palestras em escolas públicas de Campinas e região. Nossa. Então, muitos jovens, muitas crianças e adolescentes nem sabiam desse esporte, e eles já passam a conhecer, poxa, eu continuo morando na periferia de Campinas, eu sou uma mulher e sou uma mulher negra, então, de algum modo, isso é representativo. Quando eu olho uma pessoa que se parece comigo e pratica alguma coisa que eu nem conhecia, isso passa a ser uma referência. Eu também estou com um projeto aí de implantar paredes escaladas nas periferias do Brasil. Eu acredito que, de fato, o montanhismo ou a escalada, porque quando a gente fala montanhismo, a gente está falando de um leque gigantesco, né? São muitas possibilidades dentro do montanhismo, mas a escalada é o que eu quero, de repente, implantar nas periferias do Brasil, a escalada em ambiente artificial, realmente, a escalada esportiva,
porque, de algum modo, a partir daquilo pode despertar o interesse de conhecer outras possibilidades, outras vertentes dentro do montanhismo. Mas o que eu vejo na escalada é que passa a ser um caminho a mais para o jovem, para a criança, para o adolescente, de vida. Ao invés de ele ficar pensando somente em, sei lá, aqui na periferia é muito comum, o que eu vou fazer para ter poder, o que eu vou fazer para ter dinheiro, eu vou roubar, eu vou entrar no mundo da criminalidade, na violência, e a escalada pode ser uma outra possibilidade. Então, apresentar a possibilidade de escalada para os jovens da periferia é de grande interesse para mim, porque eu posso dar a opção para o jovem escolher. Ele tem que ser protagonista da sua vida, ele tem que escolher o caminho que ele quer viver, e eu gostaria de apresentar possibilidades. Não dá para escolher a escalada, o montanhismo, se ele não conhecer. Então, basicamente, é isso que eu enxergo. Eu estou apresentando essa possibilidade, e, claro, sempre contando com mais profissionais, sempre contando com mais gente nessa área, porque o desafio de democratizar, como você sugeriu, o nome, o conceito, esse desafio é gigantesco e não será possível sozinho. Não será. Uhum. Então, vamos nos conectando e fomentando essa prática, fazendo com que mais pessoas conheçam. Eu acho que essa é a estratégia mais eficiente. Perfeito, legal. Pô, para mim deu até abrir um leque também na minha cabeça, porque eu também trabalhei enquanto professor na rede pública, né? Eu formei geografia aí na Unicamp, em Campinas, e, pô, aqui a gente até já teve uma época, um cursinho popular aqui na minha cidade também, e é exatamente isso que você falou, né? A gente apresentar o esporte, né? Assim como ele foi apresentado para você, né? Colocar esse contato inicial por meio de um telão, uma TV, ou de uma lousa, ou de uma imagem, né? Falar das possibilidades, trabalhar enquanto isso que você falou também dos muros, né? De escalada, assim, na periferia. Eu acho que o caminho é realmente esse, né? E é um trabalho de formiguinha, né? Cada um vai fazendo um pouco, né? E ao longo do tempo, assim, a gente vai colhendo os frutos e as pessoas também vão colhendo os frutos e a gente vai abrindo esses caminhos, né? Acho que esse que é o fundamental. Mas acho que eu já perguntei 3 coisas. Fica tranquilo, mano. Ô, Areta, eu ia te perguntar, mano. Quando você faz uma coisa tão grande assim, né, e vindo de periferia, é normal que as pessoas se inspirem nisso, né? É normal que você sempre pense qual que vai ser o efeito disso na vida da galera. E a gente sabe que, como você falou, o montanhismo ainda é um esporte muito nichado, né? Ainda tem muito nicho. Então eu queria te perguntar, qual que você acha que foi o efeito do que você fez nas comunidades ou no montanhismo em geral? Qual que você acha que é o efeito do montanhismo pré-areta e do pós-areta? Então, acho que mudou muita coisa. Ô, Lourenço, eu confesso que eu não imaginava que teria um reflexo. Assim que eu decidi escalar o Everest, eu confesso que eu não imaginava esse reflexo coletivo, de resultado coletivo. Eu não imaginava mesmo, não era meu foco. Eu, de modo geral, imaginei, poxa, eu comecei a me ver no Everest, sabe? Me imaginar escalando essa montanha mais ou menos em dezembro de 2019. Aí, em março de 2020, início de pandemia, eu decidi que ia escalar essa montanha, eu decidi que estava para mim. E aí, quando eu decidi, eu comecei a escrever o planejamento. O que é que eu preciso fazer para estar lá? Eu identifiquei o que era necessário do ponto de vista físico, técnico, emocional, para garantir bom desempenho e segurança. Identifiquei qual era o recurso financeiro necessário para participar dessa expedição. Eu, apesar de ser guia da Grade Six, apesar de eu trabalhar numa operadora de montanhismo que tem essa operação, dessa vez, menos ainda em início de pandemia, eu teria a empresa bancando a minha expedição. Então, eu entendi que era realmente um projeto meu, pessoal. E quando eu entendi que o projeto era pessoal, o investimento era aproximadamente $67 mil, naquele momento eu pensei, o que eu posso fazer para alcançar esse recurso financeiro? Escrevi possibilidade de trabalho para complementar minha renda para finalmente estar lá. Foi bem simplista, exatamente assim. Eu preciso fazer isso para conseguir $67 mil e estarei lá em tanto tempo. Era aproximadamente 13 meses, então, que eu teria pela frente. O fato é que o volume financeiro era tão desafiador para mim que eu precisei e decidi engajar mais pessoas. Eu comecei finalmente a contar nas redes sociais sobre esse projeto, falar com familiares, com amigos e até desconhecidos, e aí a rede foi ampliando. À medida que a rede de apoio foi ampliando, eu também passei a receber muitos depoimentos. Pessoas me encaminhavam directs, me mandavam SMS, me mandavam WhatsApp, mensagens dizendo, Areta, você está me inspirando, especialmente no período de pandemia, em que há uma crise sanitária e econômica, muita gente está desiludida, sem esperança, e você está mostrando para mim que, apesar desse ambiente super adverso, a gente precisa
sonhar, a gente precisa realizar, a gente precisa acreditar em nós mesmos, e independente do trabalho que você vai executar, sendo trabalho, respeitando pessoas, respeitando o meio, por mais que fosse um trabalho bastante marginalizado, e até hoje, o trabalho que eu escolhi foi a reciclagem de materiais, é muito marginalizado, então você ainda assim está seguindo em frente. Então as pessoas, quando começaram a verificar a minha trajetória, de fato, começaram a se sentir inspirados. E aí, Lorenzo, foi aí que eu percebi que aquela realização não era pessoal minha mais. De modo geral, eu estava realmente ajudando mais pessoas a despertarem para as suas próprias realizações. Eu estava ajudando a desenvolver a cultura da sustentabilidade, a ideia de que, poxa, a responsabilidade quanto à sustentabilidade pode surgir a partir da reciclagem. A reciclagem, o cuidado com o resíduo, com o lixo, entre aspas, é de todos, não é somente do governo, não é somente da empresa, é de todos têm essa responsabilidade para garantir preservação ambiental. Enfim, eu fui começando a mentalizar essas coisas e compartilhar, e as pessoas, de algum modo, socialmente e ambientalmente, ficaram realmente impactadas. E aí eu passei a ter uma atitude muito diferente a partir dessa percepção. A atitude que passei a ter foi de que, poxa, estou fazendo por nós, estou fazendo por nós, estou fazendo por nós. E isso foi muito impulsionador, assim. Em nenhum momento eu pensei em desistir, por mais difícil que tenha sido, né? Poxa, trabalhar com reciclagem, 500 quilos por dia, engajar minha mãe, que é uma senhora, engajar toda a minha família, não é algo elementar, não é algo que, poxa, só flores, lindo, maravilhoso, não é glamuroso, não é luxuoso, não é. Mas em nenhum momento eu pensei em desistir, porque de algum modo eu reconheci, cara, isso está gerando um resultado muito maior, coletivo, está gerando um resultado muito maior, coletivo. Então, tanto antes da expedição, quanto na escalada propriamente dita, volto a dizer, não foi simples escalar o Everest também, foi bastante esgotante, é um ambiente bastante hostil, eu o tempo todo estava acreditando que podia dar certo, tinha que dar certo para gerar esse resultado maior, esse resultado coletivo. Então, é natural que a gente passe a ter essa reflexão, mas para mim não foi tão natural, automático assim, não. E aí, Lorenzo, quando eu voltei, eu fui recebendo cada vez mais depoimentos, pessoas cada vez mais contentes pela minha realização, e eu passei a ter até, esse reflexo gerou em mim até mais oportunidade de trabalho. Eu tenho ministrado muitas palestras também corporativas, aí são as palestras pagas, né? Falado com pessoas em todo mundo. Quando eu conto a minha história de maneira muito simples e verdadeira, as pessoas realmente veem nessa história toda, nessa jornada, algo transformador. O que eu quero dizer, Gabriel Lorenzo, é que eu não imaginava. O alcance que a minha história teve e vem tendo, eu não imaginava. Não era algo que estava escrito, não. Uma das coisas que eu percebi muito em você é que você tem muita personalidade. E isso atrai a galera. Entende? Você é realmente uma pessoa que tem muita personalidade. Você é alegre e tudo mais. Isso é muito da hora em você. E, aliás, mano, eu queria te perguntar. O lance do livro, né? Por exemplo, o livro, depois você me falou agora do documentário. Eu queria te perguntar, isso foi alguma estratégia? Por exemplo, por conta que vai sair o documentário, né? A galera vai lá e lê o livro. Entende? Então, isso foi alguma estratégia? Por conta que, se foi, pô, genial, genial, parabéns. Mas não, a genialidade aí eu acho que veio dos espíritos, sei lá de onde veio, porque de algum modo, volto a dizer, quando eu comecei o projeto da Sucata ao Everest, eu queria conseguir a grana para estar lá. Bem simples, era esse o pensamento. E as outras coisas foram surgindo assim de maneira muito orgânica. O livro, por exemplo, eu decidi escrever quando eu comecei a receber esses depoimentos. Eu pensei, poxa, esses depoimentos de pessoas se sentindo inspiradas, motivadas por conta da minha história, quem sabe, através do livro, eu consigo atingir mais pessoas, colaborar com mais pessoas. Se amanhã eu nem estiver por aqui, ainda assim as pessoas terão acesso a essa história através do livro. Outra coisa que me fez pensar no livro foi que, quando a gente busca a história de pessoas negras, pelo menos do Brasil, as afrodescendentes presentes aqui no Brasil, a gente muitas vezes não alcança a história. Se a gente buscar a história do Brasil, a gente poucas vezes vê a menção de negros no livro de história, nas escolas. E quando vê essas menções, a gente percebe que, poxa, muita coisa foi escondida, foi camuflada. Então, a história da Aretha, a primeira negra latino-americana que chegou no topo do Everest, não pode ser camuflada. Eu fiz questão desse livro ser escrito para que eu, Aretha, estivesse contando. Ninguém vai contar a minha história no meu lugar. Ninguém vai ter o direito mais de ceifar uma história de uma pessoa negra por conta de algum interesse específico. Então, a ideia do livro foi exatamente por conta disso. Nasceu de maneira orgânica, depois foi de uma maneira muito intencional de fazer com que esse registro fosse muito real, verdadeiro.
Não fui eu que escrevi o livro, eu contratei 2 jornalistas para escrever, Débora Rubim e Rodrigo Grilo, mas com certeza o que está no livro foi uma autorização minha. Eles entrevistaram a mim, alguns amigos, alguns familiares, e só foi publicado depois que eu avaliei. Afinal de contas, fui eu que banquei esse livro, então eu que tenho que autorizar ou não. Mas, enfim, o livro foi dessa maneira. Já o documentário também foi uma proposta que nasceu, que não partiu de mim. Uma empresa, a Enel, no caso, fez contato comigo antes mesmo de ir para o Everest, dizendo: Areta, a gente gostaria de ter a sua história registrada. Porque, de algum modo, quando eu comecei o projeto ali em março de 2020, eu passei a dar muitas entrevistas. E essas entrevistas chegou na Enel. E a Enel ficou interessada em contar a minha história, eu não sei. Tinha coisa que as pessoas ou as empresas enxergavam que eu nem estava enxergando. Particularmente falando, eu nem estava enxergando. E aí eles fizeram esse convite, eu falei, por mim tudo bem. O que eu preciso fazer? Eles falaram: Areta, você precisa captar imagens durante a expedição. Eu falei, bom, eu não sou filmmaker, nem entendo de fotografia, nem de vídeo. Eu vou tentar fazer esses registros e o que puder ser utilizado, a gente utiliza, mas enfim, eu não dou essa garantia. E aí foi muito interessante, porque além de se utilizar das minhas imagens, né, feitas de GoPro ou de celular, eles também receberam as imagens do Gabriel Tarso. O Gabriel Tarso, volta a dizer, aí da Mantiqueira, estava lá na expedição Everest comigo, trabalhando para o Gustavo Ziller, e aí ele conseguiu algumas imagens minhas que forneceu a Enel. Então, esse documentário vai ser lançado agora em 2023, com imagens inéditas, porque muitas eu não divulguei, mesmo depois que voltei da expedição. Vai ser bem interessante. O que eu posso dizer para vocês desse documentário é que não é um filme de super-herói, de heroína, não é um filminho é muito real, muito verdadeiro. Então, vocês vão ver a Areta com as suas vulnerabilidades, a Areta com as suas fraquezas, a Areta real, a Areta que fala palavrão, a Areta que não é tão delicadinha e alegre como o Lorenzo falou que eu sou, de personalidade. Não sou assim, eu tenho os meus monstrinhos. Então, nesse documentário, será possível ver tudo isso. Eu acho que vai ser bem bacana. Cara, que legal. Cara, pode não ser um documentário de herói, mas com certeza vai ser um documentário de uma heroína para futuras pessoas, para futuros montanhistas, entende? Muita gente vai se inspirar em você. E isso é uma coisa bem bacana, mano. Isso é da hora. E, cara, você me falou que as empresas tinham uma visão de você que você realmente não enxergava muito bem, né? Então eu queria saber, qual que seria essa visão? Tipo, como que seria ela? Você conseguiria dizer? Então, a impressão que eu tenho é de que a sociedade, a comunidade começou a me assistir, as empresas começaram a me assistir, enxergam em mim realmente uma mulher empoderada, uma mulher corajosa, ousada, líder, com um teor de liderança muito forte, e que sabe promover carreira, que sabe promover projetos, que sabe promover, que pode inspirar projetos para alcance de alguma realização de alguns objetivos muito grandes. Então, basicamente, é o que as pessoas têm enxergado. Além disso, tem enxergado uma pessoa que rompeu estruturas, uma pessoa que rompeu, poxa, a primeira negra latino-americana a chegar no topo do Everest passou a ser uma representatividade do que a pessoa negra precisa alcançar. Também foi percebido, a partir da minha jornada, uma reflexão de que existe uma estrutura social e até racial bastante limitante em nosso país ou até no mundo, que precisa ser mudado. A nossa reflexão é o que está acontecendo, o que a gente já fez até aqui para não possibilitar equidade de oportunidades. Isso pode ser percebido a partir da minha realização. Mas há muito mais coisa que enxergo que eu não sei nem descrever, não sei o que tanto veio nessa história toda. Eu entendo. Ô, Gabriel, aliás, mano, a gente já tá chegando aqui em 40 minutos. Então, a partir de agora, eu vou te dar liberdade para tu fazer as perguntas que tu quiser, tá? Pode comentar aí o assunto, que eu sei que você gostaria de fazer isso. Para ser sincero, eu nem escrevi nada, assim, eu tô meio que no modo... Eu sei. Fluindo, assim. Aí eu pensei agora, né? Você, Areta, tem alguma intenção de fazer assim, o K2, assim, alguma montanha assim, desse grau de dificuldade, de letalidade também? E outra coisa também, qual que é a sua opinião assim, em relação, né, que você falou do seu documentário, que você vai mostrar ele como você realmente foi, né? A sua essência lá na montanha, todos os aspectos bons e ruins, o psicológico oscilando, enfim. E como que você vê o documentário que fez muito sucesso, né, do Nimsdai, que era o Sherpa que conduziu lá a expedição para os 8 maiores cumes, para... Caraca, isso, para os 8 mil.
Que no documentário é bem doido, né? Que daí cria-se a imagem de um herói, de fato, né? Eu tive essa impressão, assim, quando assisti. Acho que é uma narrativa, assim, mostra muito pouco, assim, esses pontos de fraqueza, mas coloca, assim, como uma equipe à prova de tudo, a galera que tá ali para conquistar, para fazer, para chegar chegando, né? E talvez, não sei se foi bem isso, mas acho que foi a impressão que eu tive do documentário, né? Que colocou, assim, eles como os verdadeiros heróis, assim, dos montanhistas, né? E como os melhores também, né? E acredito que talvez eles sejam, de fato, assim, dos melhores montanhistas do mundo. Mas como que você enxerga, assim, essa trajetória do Nins mesmo? Se você tem esse objetivo de fazer uma montanha perigosíssima, que nem o caso do K2, enfim, dá uma discorrer, assim, um pouco sobre isso, sobre esse documentário que explodiu, também sobre os seus objetivos, se você pretende fazer o K2 um dia ou alguma outra alta montanha com esse grau, assim, de dificuldade. É interessante essa pergunta sobre o K2, porque eu comecei a ouvi-la antes mesmo de voltar ao Brasil, do Nepal, sabe? Assim que eu voltei da montanha ali para Katmandu, o pessoal já começou a me perguntar quando é que você vai fazer o K2? Eu pensei, gente, calma, deixa eu respirar, deixa eu digerir. Não necessariamente eu preciso fazer o K2 por ter feito o Everest ou qualquer outra montanha. Eu tenho uma dificuldade imensa, Gabriel, de determinar o que é que eu vou fazer, sabe, enquanto o próximo passo. A minha vida foi assim, baseada sempre no momento presente. O K2 ainda não está na minha lista, e eu não digo que eu não tenho essa pretensão e nunca terei, porque nunca e sempre não existe no meu discurso. Eu posso dizer que nesse momento eu não penso em K2 ainda, pode ser que essa vontade surja, e o meu interesse quando eu penso em alguma montanha não é nunca, poxa, o grau de dificuldade, é sempre, tem algo sempre a mais por trás desses objetivos. Os meus próximos objetivos são Huascarán, ali no Peru, e Denali, na América do Norte. Por que desses dois objetivos? Denali, porque eu acho que é um desafio físico maior do que o próprio Everest, e que eu acredito que eu vou ter um desenvolvimento de experiência em montanhismo maior, então eu quero ter esse desenvolvimento, esse contato com essa autonomia, com essa independência ainda mais intenso, até porque no Denali a gente não conta com Sherpas, com os guias, não conta com carregadores, não conta com uma superestrutura, então aquilo que você está buscando no Aconcagua, por exemplo, Gabriel, eu quero buscar no Denali essa independência, e Huascarán porque faz parte dos 7 cumes andinos. Eu sou apaixonada pela cultura andina e quero ter como pano de fundo a montanha para ter essa possibilidade de imersão cultural. Eu já estive no Chimborazo, que está ali no Equador, eu já estive no Aconcagua, já disse, né, que está ali na Argentina, já estive no Sajama, que está na Bolívia, e tem outras 4 montanhas dos Andes, né, que é a mais alta montanha de cada país que contempla os Andes, para ser visitado. Esse projeto de 7 cumes eu tenho muito interesse de realizar. Eu sei que o Huascarán é mais difícil, pode ser mais difícil do que as outras montanhas que eu já fiz, mas o meu foco não é o grau de dificuldade, o meu foco é realmente essa imersão cultural, e isso deve acontecer. Nimisdai, né? Você falou aí do que foi mostrado, né? Qual foi o recorte que foi dado ao filme do Nimisdai? É muito interessante, porque agora que eu estou com a possibilidade de estar no back-office aí do filme, né? O que acontece por trás de um filme, eu acho que é muito difícil para a direção, para a produção, escolher qual o recorte que vai ser dado. E mais que tudo, muito difícil atingir 100% dos espectadores, porque de algum modo, sei lá, o Gabriel queria ver um recorte, o Lourenço queria ver outro recorte, sei lá, o Gabriel queria ver o recorte técnico, o Lourenço talvez um recorte mais cultural, e a Areta queria ver, sei lá, a imersão das mulheres na montanha, enfim. Cada um de nós temos um interesse quando a gente pensa em determinado assunto, montanhismo, por exemplo. E o recorte que foi dado, na minha opinião, o recorte que foi dado no filme do Nimisdai foi não mostrar as dificuldades de cada montanha, né? Ele que bateu o recorde aí, né? Escalou as 14.8 mil do mundo em menos de 7 meses. Isso é um recorde, nossa, agressivíssimo, difícil de ser batido. Na verdade, esse ano quase foi batido, né? Por uma mulher, a Christine. Ela só não bateu por conta de falta de recurso financeiro, mas ela quase bateu o recorde dele. Mas, enfim, o recorde que foi dado no filme dele foi, poxa, sim, ele pareceu um herói ali no filme. Ele realmente me pareceu como o cara mais experimentado dentro da expedição, o cara mais forte dentro do grupo, mas na realidade ele contou com uma superestrutura, com vários Sherpas, com vários nepaleses contribuindo, mas ele de algum modo também deu esse enfoque. Os Sherpas precisam ser respeitados. Os Sherpas, né, os colaboradores aí das expedições precisam receber uma outra atenção. Então, eu gostei do filme do Nimisdai, porque de algum modo aquela coisa de a gente apresentar as modalidades, apresentar as possibilidades ao mundo. Um filme tem essa função,
ele conseguiu atingir esse objetivo. Assim como ele passou a ser conhecido, muita gente nem o conhecia, eu passei a conhecer um pouco mais dele a partir desse documentário, apesar de ter cruzado com ele durante a minha expedição Everest. Em alguns momentos a gente se cruzou, ele estava lá com o grupo dele guiando, e eu estava escalando com o meu grupo. A gente se cruzou, mas a gente não teve possibilidade de interação, até porque eu escalei o Everest durante a pandemia, então os grupos que estavam no campo base do Everest não tinham contato, nós tínhamos que ficar isolados, cada um no seu acampamento. Mas eu tenho vontade de, na verdade, sentar com o Nimisdai. O filme do Nimisdai, de algum modo, gerou um resultado positivo, na minha opinião, de eu tê-lo conhecido, de ele ter falado dos Sherpas, de ele ter falado de expedição, de ter falado do projeto 148000, mas eu não sei se o Nimisdai que apareceu no filme é o Nimisdai real. Essa é a realidade. Então, eu gostaria, de algum modo, em algum momento, sentar do lado dele e conversar, para conhecer um pouco mais. Mas esse enfoque dos Sherpas eu achei incrível também, né? Porque, cara, é uma etnia, né, que tá ali, que dá um suporte tremendo para os montanhistas do mundo inteiro, né? E que tá, de certa forma, sendo apagada da história, né? E acho que o que você falou do livro, que eu achei muito massa, eu queria dar, velho, 1000 parabéns, assim, por você escrever e registrar, né, enquanto mulher negra e periférica, e colocar ali no tato, né, para a eternidade mesmo. É isso, assim, né? O que ele fez, assim, com os Sherpas, né? A gente falou, pô, cara, essa galera existe, né? E você também colocar lá, enquanto, pô, uma mulher negra periférica, né, de Campinas, tem essa possibilidade de, pô, sonhar, fazer, acreditar e deixar isso para o mundo, né? Como uma herança, assim, belíssima, né? E muito positiva. Então, parabéns de novo pelo livro, pelo documentário, para ser sincero, eu não sabia, descobri agora. Ela falou pela primeira vez aqui, pô. Ela falou pela primeira vez. Isso, é isso. E tem até eu assisti o recorte essa semana, então tá muito quentinho aí. Legal. Bom, para mim, acho que é isso. Acho que eu perguntei, né? Foi meio que geral, assim, as minhas perguntas de cada um para um lado diferente. É muito mais nessa história do Sherpa, só desculpa aí falar. Não, tranquilo, tipo. Muito massa, né? Essa percepção do Gabriel em relação ao filme do Nimisdai e esse olhar para o Sherpa. É exatamente isso que acontece. O que mais me incomodava no Nepal, por exemplo, era essa preocupação de, poxa, os caras que fazem a coisa acontecer, que são os Sherpas, que são os montanhistas que estão lá guiando, que estão lá carregando e estão até cuidando da rota, sabe? Porque lá no Everest tem cordas fixas, tem caras que precisam ser montadas nas gretas. Então, esses caras são quem garante um trajeto, uma trilha ideal para ser escalado. Se eles não estivessem lá, o número de escaladores teria reduzido, sei lá, muito, muito. Os caras são fundamentais para a maioria das pessoas conseguirem escalar a mais alta montanha do planeta. E eles não são valorizados como deveriam, eles são realmente bastante colocados às margens, assim, são marginalizados. Isso, e o Nimisdai, de algum modo, fez a diferença nesse documentário. Ele quis mostrar, dar nomes, é esse Sherpa, é o fulano, é o Beltrano que está comigo aqui. Foi muito importante e tem sido importante. E é uma galera sinistra, né? Sinistra. Indiscutível que esses caras são capazes e poxa, eles precisam ser mencionados. É muito triste, né, Gabriel? A gente que está mais tempo aí na montanha, a gente tem um pouco de experiência, a gente é guia. É muito triste achar que eu não fiz nada, né? Eu não fiz nada. Eu estive lá com uma equipe trabalhando, muita gente atuando, e os Sherpas, muita gente vai para o Everest, sabe? Levanta a bandeira, eu fiz, cheguei, e nem menciona o nome do cara que estava com ele. E nem menciona. Isso é muito triste. Aliás, quero fazer uma última pergunta para os dois, assim. Vocês recomendam que as pessoas subam montanhas, façam escaladas sozinhas? Vocês acham que é possível uma pessoa conseguir fazer uma escalada sozinha? Vocês recomendam as pessoas fazerem isso? Ou não? Uma pessoa também, né? Tipo assim, sei lá, que já escalou diversas montanhas. Vocês acham que essa pessoa consegue escalar sozinha? Ou não? É possível escalar sozinho, com certeza é possível. O fato é qual o grau de experiência que você tem para fazer a escalada sozinho. Porque o recomendado, escalar com mais alguém é uma prática para garantir segurança, porque por mais que eu seja bastante experimentado, eu sou ser humano, se acontecer alguma coisa comigo, quem é que vai colaborar para eu ter subsídios ali para sair desse momento de
de uma emergência, de um incidente, por exemplo. Então, não é recomendado escalar sozinho, mas é possível, especialmente as pessoas que são mais experimentadas. Sim, eu penso nessa linha também. Eu acho que, assim, eu sempre me coloquei nessa posição, assim, de um aventureiro autônomo, né, em vários segmentos do esporte. Cicloviagem, enfim, enquanto montanhista também. Mas é aquela história, né? Se você quer brincar de aventureiro, eu acho que você tem que ter as capacitações, os conhecimentos dos riscos, né? As tomadas de decisões, assim, bem, cara, conscientes ali, né? No que você está fazendo. Cara, guiando várias e várias vezes, assim, você encontra uma galera que está sozinha, completamente despreparada, passando uma peia perdida, assim, né? Aí acaba que você está guiando, né? Você tem que ajudar o seu grupo, ajudar a pessoa que está às vezes sem comida, sem... Cara, quantas vezes, até no Marins Itaguaré mesmo, o pessoal passando peia de água, de comida, né? Você tem que dar um auxílio. Não que você tem que dar, né? Pô, a pessoa precisa de um auxílio, né? Então, eu acho que é isso. É completamente possível fazer qualquer aventura que seja, né? De qualquer segmento autossuficiente, autônomo, mas contanto que você tenha ali, pô, um kitzinho de primeiros socorros, um kit de sobrevivência, saber usar ele, né? Você ter uma roupa extra, você ter, sei lá, uma comida a mais, você ter um fogareiro. Pô, deu um perrengue, o que eu faço? Cara, beleza, vou passar um aperto? Vou, mas tá aqui, tá comigo. Tem outro brother ali, né? Acho que se você se preparar bem, estudar o caminho, o mapa, tal, ter um GPS de backup, cara, eu acho que é tranquilo. Contanto que a pessoa saiba os riscos, né? Ele não vai dar uma de doidão, de super-herói, fala, eu vou lá fazer, que se foda, e chega lá e dá trabalho para os guias, saca? Porque geralmente o que acontece. Buscar um mínimo de autossuficiência, realmente, né? Precisa buscar, precisa. Cara, então é isso, a gente vai acabar. Aliás, eu tinha esquecido até que eu moro perto dos dois, na verdade. Gabriel, eu achei até que tu tinha se mudado, pô. Gabriel de Tapira, eu moro perto dele, eu sou de Rio Claro. Infelizmente, tô achando que o Gabriel é nômade, hein? Porque ele já falou de 3 cidades. Só nessa entrevista ele falou de 3 cidades que ele morou, cara. Gabriel parece nômade, na verdade. Na casa da mamãe aqui. Dando um tempo aqui. Mano, aí na temporada daí eu já migro de novo daí para mais pro coração da Mantiqueira aí. Lá para abril já. Começa a temporada de montanha no Brasil, já vai para lá, é isso? Isso, Aí no pós-temporada eu fico com a minha mãe aqui. Próxima entrevista, Lourenço, vai ser na montanha, então, hein? Vamos fazer um treino lá na Mantiqueira, a gente vai fazer a gravação de lá. Pode ser, mano. Também. Acho que eu já tinha me prometido pro Gabriel que eu ia para Itapira para fazer lá com ele. Mas, meu Deus, mano, eu tenho muito medo de cair num buraco e morrer sozinho. Corre não. Então tá, cara, a gente vai encerrando por aqui. Aliás, Gabriel, esse mês a gente vai conversar com outro cara. Eu falei a gente por conta que você não tem outra opção, você vai ter que aceitar e pronto. Eu tô dentro. Que escalou o Everest também, um outro brasileiro. Quem é? Cara, eu não me lembro o nome, por conta que eu conversei com ele conversei ano retrasado. Eu marquei com ele ano retrasado, só para fevereiro desse ano. Então, sabe de que cidade? Vou te ajudar, não são muitas opções, são 33 brasileiros. É verdade, não tem tanto assim, não. Mas depois eu te passo o nome. Daí depois, se tu quiser mandar uma pergunta pra ele, Areta, daí fica de boa. Então é isso, mano. Muito obrigado por ter aceito. Areta, espero que você tenha gostado, mano. Foi um prazer demais te ter aqui. Então é isso, mano. Muito obrigado por ter aceito. Areta, divulga tudo que você tiver que divulgar e a gente acaba. Eu que agradeço. Foi massa demais, um papo divertido. Eu diria que a gente faz um recorte, né? Tem muito mais coisa pra falar. Mas daqui a pouco, quem quiser saber mais aí, é só nos procurar. A minha rede social é o melhor caminho para conversar comigo. Então, o Instagram é areta com THA, _Duarte. Areta com THA, _Duarte. Se eu for falar de montanhismo, de projetos, de impacto social e ambiental, podem me procurar. Estou super à disposição. Obrigada. Então é isso. Muito obrigada e tenha uma boa tarde. Só vou me despedir também rapidinho, né? Verdade. pela oportunidade e deixar bem claro, assim, Areta, parabéns pelo seu trabalho. É inspirador. Pô, acho que o caminho é único, né? O que você fez, o que você traçou, o que você está fazendo, o seu legado para o montanhismo, para as comunidades, enfim. E isso, cara, aquece o coração de verdade, assim, é um baita incentivo para mim poder buscar altas montanhas, juntar uma grana, enfim, correr atrás. E, cara, valeu demais. Espero, se possível, a gente trocar ideia pessoalmente também, ou por aqui, ou se a gente se encontrar aí pelo Marins ou alguma outra travessia. Tamo junto, sempre eu tô com um cafezinho, nós tomamos um café lá e bora.
Combinadíssimo, combinadíssimo. Falou.